Bom, espaçamento. Todo produtor que resolve plantar madeira com o intuito de serraria, o principal produto que ele vai extrair da sua floresta é a tora. Esse é o seu produto florestal. E a gente sabe que dificilmente a gente consegue toras com qualidade se plantarmos o stand inicial com uma população baixa. Então, faz parte do manejo florestal do produtor que tem foco em serraria, plantar um estande maior de plantas para que, ocorra um arranjo espacial, que ocorra a possibilidade de seleção das melhores árvores. Essas árvores é quem vai chegar no final do ciclo, tá certo? Lembrando que esse espaçamento ele pode variar, tá certo? Declividade do terreno, região fria para região quente. Se você está próximo de uma área mais úmida, se você está próximo de uma área mais seca, se você pretende também fazer algum tipo de consórcio, isso tudo pode variar na opção do seu espaçamento, tá certo? E aí a gente volta lá naquele primeiro slide da importância de se fazer uma visita, de se conhecer a floresta e, se possível, procurar alguém próximo da sua região, que o clima e que as características sejam parecidas, porque dessa forma você consegue minimizar e tirar essa dúvida do espaçamento. O João já até antecipou alguns itens, que essa questão do espaçamento a gente fez questão de colocar muitas observações, porque ela vai implicar na necessidade de desgaste, né? E que hoje nós estamos enfrentando isso aí como um desafio para o mogno, né? Algumas pessoas acham que se não fizer o desbaste, a floresta vai continuar crescendo, e não é uma verdade, mas nós vamos falar dela aqui. Ele já falou aqui alguns desses itens que a gente ainda não tem o clone melhorado, que são as cultivares, né? Por isso que a gente acaba tendo que plantar mais mudas por hectare, né, João? E se a gente planta só 200 a 250 mudas por hectare, que seria o objeto final, né, o objetivo final, a gente vai ter pouca opção para seleção, que foi o que o João já comentou. Aí, João, dá para responder isso, João? Qual que é o espaçamento ideal? Luciano, o que dá para te dizer o seguinte. Não, o que dá para te dizer é o seguinte, já tem hoje em campo projetos avançados com variação de espaçamento que pode perfeitamente dar um direcionamento, que dá para a pessoa ter uma boa noção, tá certo? O importante que a gente precisa definir é quantas plantas úteis para a serraria a pessoa pretende ter no final. O que a gente tem visto? Florestas entre 200 e 250 plantas selecionadas, padronizadas, tem entregado um resultado interessante, tanto em volume quanto em qualidade. A gente sabe que, se abaixar essa população, menos de 200 árvores, 100, 120, 150, você ganha na qualidade, mas devido a você ter menos indivíduo por hectare, você pode comprometer a produtividade, tá certo? E o contrário também. Se a gente exceder muito, 250 plantas, e partir para 280, 300 plantas, você pode até ganhar no volume, mas você vai ter uma dificuldade na qualidade. Então, até esse momento... Não, isso aí é o stand final, tá certo? Nossa. Esse é o foco, o stand final. Bom, quantas mudas eu devo começar para poder chegar nesse objetivo, tá certo? Acho que essa aqui é a pergunta. Então, a gente deve sair aí de 350, 400 plantas, talvez até 600 plantas, para não correr o risco, de chegar aí no momento do desbate e não garantir pelo menos as 250 plantas, de 200 a 250 plantas viáveis, tá certo? Então, essa tabela é uma tabela que deu um trabalho danado para poder pensar nela. Esses números aí são baseados em empresas e em produtores que têm praticado boas técnicas e boas práticas, tá certo?
Então, vai variar por aí o stand inicial, tá certo? Lembrando que o objetivo é chegar no momento do desbaste e ter de 200 a 250 plantas com características e com a morfologia pronta para serraria. Isso.